Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD Online. Nós estamos estudando na revista Realização, que tem como título A Mensagem dos Profetas Menores, Sabedoria Antiga, Esperança Eterna para Corações Experientes. E hoje vamos abordar a lição de número 5, que tem como título Crise, Arrependimento e Restauração. Essa lição ela está baseada no livro de Joel, capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia aí, vamos dar uma olhada em Joel, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Pai amado, Pai querido, que seu Santo Espírito agora tenha a liberdade de estar conosco, de lidar conosco e nos fazer entendedores da tua mensagem, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, meus queridos, justamente no livro de Joel, assim que a gente abre o livro, a gente denota que o livro do profeta relata um dos cenários mais sombrios do Antigo Testamento. O povo enfrentava uma devastação completa, que foi causada por uma praga de gafanhotos, né? O solo estava desnutrido, os animais não tinham alimento, a economia estava arruinada, estava quebrada, até o culto no templo, né, foi afetado. Não se tinha grãos, não se tinha bebida, vinho, não se tinha azeite para oferecer. Então foi um tempo de caos, foi um tempo de desespero, de sensação de abandono e de incertezas. Aí eu pergunto a você, meu irmão, você já passou por tempos onde tenha tido essa sensação de abandono? Aonde você tenha sentido ou experimentado a incerteza? É muito ruim, né? Pois é o que a gente trata aqui no livro de Joel, que tem como, esse estudo ele tem como um tema que é a crise, o arrependimento e a restauração. Então a gente já começa com o livro de Joel falando a respeito da crise. Mas no meio de todo esse caos aí, Deus levanta Joel, Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem firme, né? Uma mensagem com urgência para uma geração, para que elas possam posteriormente passar para todas as gerações. É o que trata aqui em Joel 1, 3, né? Então ele fala com essa geração para que ela não deixe simplesmente passar esse momento de caos sem que seja aprendido, sem que você tenha assimile o que Deus quer tratar com você, né? O que Deus quer que você denote com isso. Não se esqueça desse momento de caos, desse momento de dificuldade, porque Deus trabalha nos momentos de dificuldade também. Nunca foi dito, né, meu irmão, que seria facilidade o tempo inteiro, que seria tranquilo optar ao lado de Jesus, tomar o seu lado ao lado de Jesus, botar a sua vida ao lado de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Nunca foi dito para você que seria fácil, pelo contrário, né? A gente acaba botar no nosso peito um alvo, porque passamos a ser alvos, né? Alvos do inimigo. Então, por isso que ele fala: contai aos vossos filhos, e os seus filhos contem aos netos, e os netos às outras gerações. Então Deus está dizendo aqui: não deixe a crise passar sem que você aprenda com ela, tá? Não deixe essa experiência simplesmente não surtir o efeito, morrer com vocês. Passem para outras gerações para que elas possam saber, ter o conhecimento do que aconteceu, né? A crise precisa virar uma memória, porque ela traz um ensino, ela traz um chamamento, um chamado ao arrependimento. E é o que Deus fala aqui. Então hoje a gente olha para esse texto e aprendemos que temos aqui grandes lições.
A crise como um alerta, um despertar de Deus, né? O arrependimento como uma resposta para o povo. E aí, por último, a restauração, que é pela graça do Senhor. Olha que incrível. A crise como um alerta de Deus, né? Joel descreve não como pequena. Ele fala de gafanhotos que vêm em ondas, que destrói tudo que encontram pela frente, não sobra nada. Joel diz que aquilo que a primeira leva deixou, a segunda levou. E que a segunda deixou, a terceira acabou. Então foi uma devastação. Imagina, meu irmão, uma devastação total. Não tem alimento, não tem nada, nada. Então aí o que acontece? Quando o povo se depara com esta realidade, eles se sentem expostos, eles se sentem abandonados, né? Então, mas eles não percebem que essa crise revela a fragilidade. Ela revela a nossa fragilidade, nos faz lembrar que sozinho não podemos nada, que distante de Deus não podemos nada. Então ela revela essa fragilidade humana. É o que Deus está mostrando ao povo. Olha como vocês não têm o controle dessas situações. Olha como vocês não têm o controle na mão de vocês, né? Já que, imagina, a colheita naquela época era um motivo de orgulho, de realização, mas já não se tinha mais nada. A vida já não parecia estável, já era incerta, né? Então foi uma guinada para baixo. E muitas vezes Deus permite que a gente enfrente a crise para nos lembrar dessa dependência por Ele, para nos lembrar da soberania dEle, né? E isso a gente tem que estar a todo instante na memória, porque é fácil esquecer, né? A gente tem momentos de tribulações, aí a gente lembra do Senhor. Momentos que está tudo bem, o Senhor vai para escanteio. A gente vive as demandas diárias, as nossas necessidades diárias, e acaba esquecendo que a prioridade é o Senhor. E aí a crise desmonta toda essa falta de segurança, de certeza que o ser humano tem, que ele tem o controle de tudo, que ele pode a qualquer instante resolver os problemas e mudar tudo. Então, meu irmão, talvez hoje você esteja passando até por uma crise, né? Há uma crise que colocou a tua vida de cabeça para baixo, eu não sei. Problemas familiares, de ordem financeira, emocional, espiritual. Mas Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça crise. Ele usa para nos chamar de volta ao que é prioridade, ao essencial. Não esquece disso, meu irmão. A crise que você passa é um chamado para que você volte para o caminho, volte para o eixo. Foque novamente no primordial. A crise, ela tem que ser lembrada como um aprendizado, como um crescimento, um ensino espiritual. É por isso que Joel diz: contai isso aos vossos filhos, e os filhos aos netos, e aos netos a outras gerações. Porque ele queria que as outras gerações usassem como base o que já tinha sido vivido. Conhecesse o agir de Deus, conhecesse do poder de Deus diante da crise, do arrependimento de coração e a restauração pela graça. Então hoje também precisamos ensinar isso um ao outro. Precisamos nos lembrar que lutas e as lágrimas também têm como desenrolar milagres e livramentos, né? Para que saibamos que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, que é dele todas as estações, todo florescer é do Senhor. O arrependimento, ele vem como resposta para a crise, né? Então, você veja que depois Joel descreve que com toda a crise que estava acontecendo, ele não diz o tempo vai resolver tudo, vai tudo passar e pronto. Não, ele convoca o povo para se arrepender. Ele convoca o povo ao arrependimento, né?
E o arrependimento vai além de emoções, não é simplesmente uma emoção. Ele fala lá em Joel 2,13, ele fala assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo muitas vezes rasgava as roupas, né, como um sinal de tristeza, de revés. Mas Deus diz: não é a roupa que importa aqui, é o coração. Arrependimento não é emoção passageira. Arrependimento não é chorar num culto e continuar vivendo da mesma maneira. Arrependimento é mudança interior e profunda, meu irmão. É reconhecimento sincero para que você possa voltar para o eixo, você possa voltar para o trilho. E o arrependimento aqui que Joel fala, ele convoca todo o povo, ele envolve a todo o povo. Um arrependimento sincero. Joel convoca sacerdotes, Joel convoca líderes, jovens, idosos, agricultores, o povo todo. Toda a hierarquia dentro do povo é convocada para se reunir, buscar a Deus, a face do Senhor, jejuar e se arrepender. Então, arrependimento não é só para quem está longe, é para todos nós, é para quem também está perto do Senhor. Quanto mais nós amadurecermos espiritualmente, mais percebemos as áreas que precisamos tratar diante de Deus. E hoje é dia disso, meu irmão. Essa lição não veio à toa aqui para você escutar. Essa lição veio te exortar. O arrependimento, ele é uma forma de reconhecer o caráter de Deus. Joel fundamenta esse chamado a arrepender-se no próprio caráter do Senhor. E ele fala: porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Então ele revela várias características do caráter de Deus. Então o arrependimento veio motivado não é pelo medo, porque a crise já estava instaurada, a crise já era uma realidade para o povo, mas ela veio por conta da graça. Não foi pelo medo, mas foi com o objetivo de estar novamente debaixo da graça de Deus. Então o foco estava lá na graça, na restauração, através da graça. Então não foi por medo. Então hoje, meu irmão, ele te convoca a retornar a ele, a se arrepender, não por medo, mas por você conhecer quem ele é, por você saber da graça de Deus. Ele não despreza quem volta para ele. Ele não joga fora quem escolhe arrepender-se de coração. Hoje, meu irmão, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei as maiores dificuldades da tua vida, mas o Senhor sabe. E é isso que a gente está tratando nessa lição 5. É o momento do arrependimento. O arrependimento buscando a restauração total, debaixo da graça de Deus. A restauração é obra da graça. É estar perante a Deus debaixo da graça do Senhor. Repare que Joel exorta o povo a arrepender-se com foco nisso, com foco na graça. Ele traz a memória, né? Ele, na verdade, ele motiva o povo, mostrando, lembrando, através das lembranças, de quem é o Deus que eles seguem. E eu pergunto, meu irmão, você tem estreitado o relacionamento com o Senhor? Você conhece o Deus que a gente segue? Você tem buscado conhecer cada dia melhor esse Senhor? Quais são as características de Deus que permeiam a tua vida? Como é esse Deus que você conhece? Como você trata com Ele a tua vida? Você tem posto Ele como prioridade? O que eu estou falando é para todos nós, é para mim também. É nessa forma que estamos sendo exortados hoje por essa lição. Então, depois de arrepender-se, Deus então começa a agir. Lá em Joel 2,18 diz assim:
Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Olha que incrível. O então é uma consequência, denota uma mudança, né? Então, estamos mudando aqui a narrativa. Então, é consequência da mudança de coração. Quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Mas repara que toda a história no Antigo Testamento, Deus procura o homem. Deus busca relacionamento com o homem. Deus dá o primeiro passo. Deus toma a iniciativa da restauração. E aqui não é diferente. Deus tomou a iniciativa da restauração. A restauração não foi simplesmente uma coisa que fizemos, tivemos mérito, tomamos atitudes, tivemos méritos e conquistamos. Não é. Não é uma conquista nossa. É pela graça. Nada que façamos nos fará merecedores, tá, dessa graça, da restauração, do amor de Deus. É a graça, é o amor dele que te constrange, que me constrangeu quando eu conheci a Cristo. Esse amor que não tem medida, não tem como a gente discernir de uma forma perfeita do que é esse amor de Deus, porque Deus é amor. A essência de amar é o próprio Deus. Então Deus é quem cura, Deus é quem devolve, é quem regenera, é quem renova. Então onde havia seca, Ele manda chuva. Onde havia escassez, é fartura. Tristeza, alegria. Deus restaura o que foi pedido pelo povo, né? Em Joel 2, 25, tem uma das promessas mais belas que eu conheço na Bíblia, que fala assim: restituirei os anos que foram consumidos. Olha que incrível. A promessa de Deus: restituirei os anos que lhe foram consumidos. Quantos hoje sentem isso? Perdemos anos. Eu perdi anos. Anos que eu tomei escolhas erradas. Anos ruins. Anos que eu pequei. Anos que eu busquei afastamento sem perceber. E tive crise. Anos que deixaram feridas. Quantos aqui sentem isso? Mas Deus promete, meu irmão, eu posso restaurar aquilo que o tempo e o pecado consumiu. Ele não volta no tempo, mas transforma aquilo que já parecia destruído. Ele transforma a morte em vida. É incrível. Ele reconstrói, ele renova, ele restitui, né? E ele fala também que isso tem que ser contado às gerações também. A restauração também tem que ser narrada, contada a todas as gerações. Assim como a crise tem que ser lembrada, a restauração também deve ser proclamada, também tem que ser lembrada. O testemunho de um povo restaurado, abençoando os seus filhos, netos, bisnetos, isso é muito impactante. Quando uma família se volta para Deus, as próximas gerações são transformadas. Quando um pai decide ser fiel, isso vai trazer um eco para outras gerações, vai ecoar nas outras próximas gerações. Quando uma mãe busca o Senhor, isso torna fundamento espiritual e exemplo para os filhos que vão seguir. Você compreende, meu irmão? Então, com isso, Joel mostra um ciclo espiritual que ainda se repete hoje. Está lá no Antigo Testamento, mas é atual, se repete hoje na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E lembra o seguinte, meu irmão, a crise não é um fim. Querido, a crise não é fim. A crise é começo do novo, de novas decisões, é começo de tomar novos rumos, é começo de botar as vidas na mão de Deus. Talvez hoje seja o primeiro estágio que você esteja passando da crise. Talvez você esteja sendo chamado a isso, ao arrependimento.
mas não por medo, com foco no galardão da graça, com foco na graça de Deus. Se Ele prometeu, o Senhor é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Então não importa onde quer que você esteja nesse processo hoje, lembra, meu irmão, Deus é fiel, Deus é contigo. Ele não abandona seu povo, não. Ele transforma deserto em jardim, Ele restaura os anos consumidos. Então, meu irmão, a crise conduz ao arrependimento. Então que o arrependimento seja o caminho para a abertura de portas para uma nova vida, para a restauração maravilhosa que Deus tem preparado para você. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa lição, por mais essa oportunidade e privilégio. Muito obrigado. Abençoa cada um que aqui comigo esteve e que eles possam germinar essa palavra dentro do coração, assim como também para mim seja retida, Pai, porque eu estou debaixo também, como todos os irmãos aqui presentes, da Tua soberania, do Teu querer e do Teu mover. Santo Espírito de Deus, se mova no meio de nós, restaure vidas, restaure mentes, espírito, coração, Pai. É o que eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade.